Olá, está no ar mais um episódio da terceira temporada do Transição Neoindustrialização, programa que faz um panorama da retomada do papel da indústria brasileira como protagonista do desenvolvimento econômico e social do país. A gente fala sobre investimentos na modernização do setor industrial, sobre geração de emprego e sobre formação também para o mercado de trabalho. Hoje a gente vai falar sobre eletromobilidade e o futuro, não só com o carro elétrico, mas sim com o veículo elétrico. A gente vai saber no programa. Mas não é só isso. Além de a gente mostrar reportagens especiais, a gente bate um papo aqui na sala do Transição com o Mike Munhato, que é gerente de eletromobilidade na Mercedes-Benz do Brasil, e o Durval Pinheiro Júnior, que é diretor do Senai Ipiranga. Nas redes sociais, @RedeTVT, lá no nosso YouTube, estão todos os programas que a gente já fez das outras temporadas. Inclusive, na primeira temporada, quero fazer um destaque aqui, porque a gente já falou sobre o carro elétrico, então vai lá no YouTube, @RedeTVT, procura carro elétrico que você vai ver um programa bem bacana. Mike, Durval, é o seguinte, eu queria aqui ilustrar essa nossa conversa falando sobre o carro elétrico, contando uma historinha, tá, sobre o carro elétrico, só para a gente poder ilustrar e para você também que está aí em casa. A tentativa de eletrificar a propulsão de veículos não é uma história recente. Há 130 anos, mais ou menos, quando começaram a ser desenvolvidos os modais de transporte, já havia projetos de elétricos, mas não vingaram por causa de vários fatores, entre eles o próprio acesso à energia. Voltou-se a investir ou se pensar em elétricos lá nos anos 1970, quando o mundo enfrentou uma crise do petróleo. Acendeu o alerta, opa, tem que dar um jeito. E aí vieram novas pesquisas, não só na eletrificação, mas em outras alternativas também, como no Brasil o etanol. A gente lembra que eletrificação, na verdade, é uma demanda ambiental. 45% dos gases estufa no mundo são emitidos por carros a combustão, por veículos a combustão. E o Brasil tem uma meta que é até 2030, ou a partir de 2035, melhor, não fabricar mais veículos a combustão. Mas e agora? Anos 2000, futuro que chegou, como está essa indústria? Está se preparando? De que maneira? Várias montadoras têm investido pesado em transformações internas que envolvem pura tecnologia para se adaptar a essa realidade. O Bruno Mascarenhas foi lá na Mercedes-Benz. A primeira reportagem que ele vai trazer é sobre ônibus elétricos, então a gente vai ver como a montadora está se comportando. Vamos ver. O ônibus elétrico da Mercedes chega ao mercado com muita determinação. É um projeto com tecnologia alemã, com grande sinergia dos engenheiros brasileiros, voltado para o mercado brasileiro e latino-americano, certo? É um veículo com a maior capacidade de carga hoje no mercado, em termos de distância versus a quantidade de passageiros que ele carrega. A gente pode carregar entre 250 e 300 quilômetros, cerca de 80 passageiros. E esse ônibus ele pode ter até 13 metros de comprimento. Então é um ônibus bastante bem pensado para melhorar a mobilidade urbana, certo? Com a máxima eficiência energética e com a maior tecnologia possível e disponível no momento. O veículo ele sai de fábrica com uma ou duas baterias no rack traseiro, certo? E as demais baterias no teto. O nosso veículo pode ter 3, 4 ou 5 baterias, depende da configuração de cada cliente. E lá em cima também existe o ar-condicionado, que ele foi desenvolvido especificamente para o nosso modelo para ter baixo consumo energético. Então o ônibus como um todo, ele foi bem pensado para ter uma alta eficiência energética. As baterias são integradas, independente de quantas baterias, as do teto com as do rack traseiro, mais o ar-condicionado. Então todo esse gerenciamento é feito de forma integrada. Quando se fala em veículos elétricos, surge a questão. As baterias custam caro, utilizam produtos prejudiciais ao meio ambiente, seu descarte pode também trazer danos ambientais. No fim das contas, vale mesmo a pena investir em veículos elétricos? Motores a combustão interna movidos a combustíveis renováveis não seria a escolha mais adequada? A resposta mais correta é analisar cada ecossistema, cada situação e ver qual é o melhor produto aplicável. Uma grande cidade como São Paulo, por exemplo, onde existe a oferta de energia, um sistema de transporte público bastante robusto e consistente, o elétrico ele cai como uma luva. Duas questões que levantam dúvidas em relação a veículos elétricos. Uma é a autonomia das baterias, a outra, o tempo de recarga. A ideia é que ele seja recarregado à noite. Ele demora cerca de 3 horas para recarregar. Então, o período da noite em que ele vai para a garagem para sofrer lavagem, limpeza e tudo mais, é mais do que suficiente para que ele seja recarregado e rode no outro dia, o dia inteiro.
A tecnologia aplicada no ônibus elétrico vem da matriz alemã, mas as condições climáticas e urbanas no hemisfério sul são diferentes da Europa. Por esse motivo, engenheiros brasileiros fizeram adequações ao projeto. A tecnologia ela tem uma parte desenvolvida na Alemanha, sim. A gente tem uma vasta experiência lá na Alemanha e na Europa com o veículo elétrico, tá? Desenvolvimento de componentes e tudo mais. Mas a engenharia brasileira entra com know-how para adaptar para as condições, não só brasileiras, toda a América Latina e outros países. Nós já estamos comercializando. A cidade de São Paulo, tem algumas outras cidades no estado de São Paulo que já estão usando nossos ônibus. E existem várias cidades interessadas no Brasil e fora do Brasil também. Bom, já estamos sabendo das vantagens tecnológicas e ambientais. Mas a pergunta que fica é: quanto custa tudo isso? O ônibus movido a energia elétrica ele é mais eficiente energeticamente do que um ônibus a diesel. Tá? Ele ainda tem um preço um pouco elevado, certo? Mas isso é uma questão de desenvolvimento, não só dos componentes, como desenvolvimento do produto como um todo, mercado e tudo mais. Tá? A manutenção dele é mais baixa, sim. Então ele tem um total cost menor, se você considerar a eficiência energética. E o desenvolvimento é constante. Falando em tecnologia industrial, como foi a adaptação da fábrica para a produção do novo ônibus? São componentes novos, com outras formas de manuseio, as baterias exigem manuseios especiais, então é todo um desafio na cadeia logística, certo? O desafio também é na qualificação, tanto dos nossos funcionários, de quem lida com o produto, né, na questão de lidar com a energia elétrica, com a periculosidade disso e tudo mais, com o tema. Os nossos fornecedores, os nossos encarroçadores também têm que se adaptar para isso, é uma nova configuração. Os motoristas que vão operar os ônibus têm que ter uma qualificação também diferente. As próprias garagens elas têm que ter infraestrutura e aí entra um outro tema, que a infraestrutura é a disponibilidade de energia elétrica nas garagens. Tá? Isso é feito pelo meio das concessionárias de energia e esse é um desafio de espalhar a infraestrutura com políticas públicas, financiamento para todas as regiões, para chegar em todas as garagens. Aí, em 2015 a 2020, a gente reformulou toda a base produtiva com foco em indústria 4.0, nos pilares de digitalização, internet das coisas, linhas adaptáveis para qualquer tipo de produto. Então a mentalidade dos projetos é sempre assim, eu preciso adaptar o meu sistema produtivo para o que vem, certo? E não construir um novo. Existem componentes que vêm completamente de fora, existem componentes que vêm de fora e são terminados no Brasil. Por exemplo, as baterias, elas vêm da Alemanha e elas têm algum grau de nacionalização já no Brasil e é toda uma etapa de nacionalização seguida junto ao BNDES. Existe muita expectativa em relação ao ônibus elétrico? Ruas com veículos silenciosos, sem cano de descarga. Vamos imaginar então, como estarão esses ônibus no futuro? O que teremos feito com as baterias descartadas? Para essas respostas, precisamos estar atentos à ciência. Existe toda uma discussão a respeito de uma segunda via para as baterias e outras discussões em andamento e eu não tenho a resposta definitiva para te dar porque são assuntos em desenvolvimento ainda. Nós estamos aprendendo com isso, a sociedade como um todo está aprendendo com isso, então existem várias alternativas em estudo e em andamento. Vocês não sabem a vontade que eu tenho de dirigir um ônibus desses 2 andares, gente. Bom, a gente viu na reportagem que é uma realidade. Nessa cidade de São Paulo aqui já tem vários ônibus eletrificados. Eletrificados ou elétricos, a gente fala? Qual que é o termo correto? Pode ser ônibus elétrico. Pode ser o ônibus elétrico. Primeiro vamos fazer só uma correção, né? A Mike estava me falando aqui que 2035 a meta é o mundo? Não. Europa. Então, 2035, só para corrigir a informação que eu dei aqui no começo, que eu tinha falado que o Brasil tem a meta de não fabricar mais carros a combustão a partir de 2035. Na verdade, o Mike me chamou a atenção aqui que isso é na Europa. O Brasil tem alguma meta nesse sentido? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Eu queria começar conversando com vocês o seguinte... A gente vê que, primeiro, fala na reportagem que o veículo elétrico, o ônibus elétrico, no caso o caminhão também elétrico, ele é um pouco mais caro, por enquanto, mas ele tem um custo-benefício melhor. É isso ou não? André, então, primeiro agradecer o convite em nome da Mercedes-Benz. É um prazer falar aqui do tema de eletromobilidade. Esse assunto de TCO, que é Total Cost of Ownership, o custo total de propriedade, é muito relevante para o caminhão e para o ônibus, né? Então, você tem lá alguém que compra esse veículo para
rodar e gerar uma receita em cima dele. Então, o quanto ele vai gastar pelo quanto ele vai ganhar é extremamente relevante, né? Hoje a gente entende que pelo nível de maturidade da tecnologia, na maioria dos casos, o TCO ainda não é favorável para o elétrico. Ele tem sim, como o Bossiardi comentou ali, um custo de operação que é energia elétrica versus o diesel menor e a manutenção também é um pouco menor, porém o preço dele ainda é muito mais alto. É uma tecnologia nova, né? Não tem como ela ter a mesma competitividade do veículo a diesel que está aí há mais de século, né? Existe uma tendência global que isso diminua de preço ao longo dos anos, mas o recorte de hoje é que ainda é um desafio você ter a paridade no TCO, como a gente costuma falar. Entendo. Uma outra coisa que eu queria citar, até por isso eu perguntei a respeito do custo-benefício, imaginando que realmente ele, por ser uma nova tecnologia, isso é natural, sempre aconteceu assim, né? E com o passar do tempo, conforme a tecnologia vai avançando, enfim, os custos vão se barateando e principalmente para o mercado também que vai aderindo mais, né? Creio eu. Agora, a gente tem no Brasil uma frota que é ainda muito velha. Há tempos, uma coisa de 2, 3 anos mais ou menos, eu vi dados, eu não tenho eles atualizados agora, mas que a frota de caminhões, principalmente, ela era muito antiga, né? E nada estava sendo feito para que essa frota fosse renovada. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, que a alternativa do ônibus elétrico, do caminhão elétrico, que a gente vai ver também na próxima reportagem um pouco, é uma alternativa para que, primeiro, para que a indústria consiga voltar, como eu disse no começo do programa, a ter um papel de protagonismo no desenvolvimento do Brasil e, ao mesmo tempo, renovar a frota, tirar esses veículos altamente poluentes das estradas, Mike? A gente, como Mercedes-Benz, tem que estar sempre na ponta da inovação, né? Então, o veículo elétrico, hoje, para a indústria automobilística, é a inovação, né? Tanto no caminhão quanto no ônibus, a gente tem desenvolvido nesse sentido. Uma medida um pouco mais eficaz para diminuir a pegada de CO2 das frotas de veículos comerciais seria, por exemplo, como você bem falou, a gente tem uma frota muito envelhecida, principalmente caminhões, né? Então, alguma política pública que renovasse esses caminhões seria até mais eficaz do que vendas pontuais de veículos elétricos, né? A gente não tem isso no Brasil, fora do país acontece, você tem uma política pública que incentiva a renovação e isso poderia ajudar na descarbonização também. Ok. E quando a gente está falando, por exemplo, a gente está falando, voltando aqui para o carro elétrico, para o veículo elétrico, você está falando de política pública para, enfim, para, no geral, da renovação da frota, né? Algumas alternativas lá no passado já foram até ensaiadas e tudo, mas elas não tiveram continuidade, infelizmente. Quando a gente está falando aqui de ônibus e de caminhão elétrico, a tecnologia que está aplicada nessa nova empreitada, vamos dizer, nessa nova realidade, ela tem muito a ver com ciência, com pesquisa e essas coisas. E aí eu pergunto para o Durval, agora é a tua parte aqui, né? Como é que isso dialoga com essa produção, por exemplo, que a Mercedes-Benz faz, outras montadoras também, enfim. A gente sabe que o Senai tem, inclusive, uma parceria com a Mercedes-Benz, né? Onde é que entra? Qual é o papel do Senai? Qual é o papel da pesquisa, da ciência para mudar essa realidade nas nossas ruas? Sim, boa tarde, André. Boa tarde, Mike. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Você tocou muito bem, né? O Senai, há 82 anos, na indústria, ele sempre usou a indústria como parceiros. A Mercedes é uma grande parceira nossa, estamos fazendo vários trabalhos de treinamento de veículos elétricos. Estamos, inclusive, desenvolvendo um projeto de uma academia Mercedes para se instalar no Senai Ipiranga. E um caminho muito utilizado pelo Senai são as parcerias. Nós temos parcerias com as principais montadoras do Brasil, que trazem essa tecnologia para o Senai, onde nós ajudamos a qualificar os profissionais dessas montadoras e isso é compartilhado com a sociedade. Então, a sociedade pode obter esse conhecimento por meio do nosso site, o site do Senai São Paulo, ou mesmo o site do Senai Ipiranga. A sociedade pode, basicamente, obter 5 tipos de qualificações. O curso de aprendizagem industrial para o jovem de 14 a 24 anos, que leva em torno de 1.200 horas, 2 anos. O curso técnico, que não tem limite de idade, também em torno de 2 anos. A graduação em sistemas automotivos, a pós-graduação em veículos eletrificados e os cursos que nós ajustamos para as empresas. Fundamentado nos produtos do Senai, já com longa experiência de desenvolvimento, esses cursos da mais variada
carga horária, desde 8 horas a 160 horas. Esses cursos são adaptados para as empresas, para a gente, em parceria, aprendendo com as empresas, desenvolvendo o Senai e multiplicando isso para a sociedade. E isso faz parte de um, vamos dizer, de um novo mercado de trabalho, um novo perfil. A gente tem dito isso ao longo dos programas aqui, que assim, aliás, já desde a primeira temporada, né, quando a gente falava sobre a indústria 4.0, enfim, sobre as transformações, o trabalhador hoje, e a gente vai ver isso daqui a pouco numa reportagem lá na Mercedes-Benz também, Bruno Mascarenhas vai falar de novo sobre a Mercedes, a gente vê que o perfil do trabalhador, de fato, mudou. Não é mais assim. Quem pensa em trabalhar, por exemplo, numa Mercedes-Benz, não pode entrar numa Mercedes pensando que vai ser como era, sei lá, nos anos 30, 40, que vai lá montar motor mecanicamente, fazer o serviço básico, porque não é isso, né? Primeiro eu quero que o Durval fale e depois eu quero que o Mike fale. Como é que é essa realidade do trabalhador lá na Mercedes? É isso mesmo, André, você está certíssimo. É lógico que a mecânica clássica nunca deixa de existir, mas o profissional ele tem que realmente buscar a qualificação. Primeiro, do ponto de vista de segurança. Quando a gente está falando de veículos eletrificados, nós estamos falando de alta tensão e alta corrente. Então, é muito importante que o profissional se capacite, que ele saiba onde são os pontos críticos, os pontos de atenção, que use os equipamentos de proteção adequado. E a elétrica e a eletrônica, elas caminham juntas. Então, hoje é muito importante no veículo a questão do diagnóstico. Esses diagnósticos são feitos por tablets via Bluetooth ou um computador plugado numa porta. Então, o que você falou é certíssimo. A capacitação profissional é importantíssima. Isso é verdade. Não existe mais certo. Você meu carro está engasgando, você vai no mecânico lá, ele abre, é o carburador, é o distribuidor. Isso não existe mais. O cara coloca lá um equipamento e sabe exatamente onde estava, né? Eu costumava viajar muito numa empresa famosa aí de ônibus, não vou fazer propaganda, mas às vezes dava algum problema, alguma coisa assim, e a gente acompanhando assim o trabalho do pessoal da manutenção era justamente isso. Eu chegava lá, espetava, tá aqui o problema, resolvia, né? Tinha outras marcas, mas assim, a maioria já era Mercedes-Benz dessa empresa, e conseguia ter todo esse diagnóstico, conseguia ter saber a alma, né, do motor ali, do ônibus, a alma estava toda ali, conseguia resolver rapidamente. Mas conta para mim, Mike, como é que é a realidade do trabalhador hoje na Mercedes-Benz? Mudou muito para lá? Você é jovem ainda, né? Acho que você não conheceu lá atrás ainda, né? Bom, conheço um pouco da história, mas tem mudado muito, né? Principalmente, acho que o Durval bem adiantou. Antes era muito mais mecânica, hoje é muito mais mecatrônica, né? Você precisa da mecânica ainda, o veículo precisa levar o passageiro, levar a carga, sim, né? Então é mecânica, tem peso, mas o conteúdo de mecatrônica, elétrica, eletrônica ali no caminhão e no ônibus aumentou muito. Não só pelo elétrico, você tem a evolução natural do veículo e o elétrico seria um ápice disso, né? Muito mais alta tensão, né? O profissional tem que entender esse curso que a gente tem lá com o Senai tem de sensibilização. Que não pode enfiar o dedo na tomada, mais ou menos isso. Pois é. Então, e o elétrico, ele é muito mais abstrato também, né? A mecânica, o cara consegue ver mais e diagnosticar. No elétrico, equipamento de diagnose e computacional ali é muito mais necessário para entender os problemas, né? Software. Então, esse perfil do profissional tem mudado bastante. Certo. E com todas essas mudanças, você acredita que a Mercedes-Benz, volta a dizer, assim, é uma realidade, né? A gente não está aqui para fazer média nem nada, mas a Mercedes-Benz é realmente líder de mercado. E ao longo do tempo, a gente conta sempre essa história aqui no Transição, a indústria brasileira sofreu um processo que a gente chama de desindustrialização, e há toda agora o programa Nova Indústria Brasil, principalmente essa iniciativa de fazer com que a indústria volte a ter o seu papel de protagonismo. Se o Brasil tivesse investido mais em indústria ao longo dos anos, a gente estaria num passo à frente? Como é que vocês, uma segunda parte da pergunta, como é que vocês avaliam, por exemplo, a nossa posição hoje em termos de fabricação de veículos eletrificados ou elétricos em relação ao mundo lá fora, Mike? A Mercedes-Benz está aqui no Brasil desde 1957, nunca deixamos de investir, né? A gente tem uma engenharia muito forte lá dentro, tanto para caminhão e para ônibus também, né? Ônibus a gente é o centro tecnológico do chassi, no grupo Daimler Truck, que é o grupo ao qual pertencemos. Aqui é o centro de desenvolvimento do chassi de ônibus, porque lá fora na Europa eles vendem um ônibus integral e aqui a gente vende o chassi mais a carroceria. A gente sempre investiu, né? Então não é novidade agora a gente trazer o elétrico, acho que faz parte da nossa história, né?
E até um meio, André, só para entender um pouco das questões mercadológicas, né? A gente tem a fábrica aqui, tem o desenvolvimento aqui no Brasil. Isso é muito importante para gerar bons empregos para o país, né? Discute-se muito em importação de veículos sem fabricação nacional. A gente é totalmente contra isso, né? Então, a gente quer preservar o emprego local e o desenvolvimento tecnológico local. Maravilha. Acho que nesse ponto a gente faz a nossa lição de casa 100%. Louvável. É por aí mesmo o caminho. O próprio Senai é testemunha disso. Né? Eu concordo com o Mike. A indústria brasileira tem uma engenharia de algumas décadas, muito capacitada. Agora, um ponto muito importante para a indústria automobilística, que é uma indústria de capital intenso, investe muito para lançar um produto, investe muito para renovar, o ciclo é curto, em 5 anos esse produto tem que ser renovado, então a injeção de capital é intensa. Muito importante para isso é o volume, né? A gente pegar alguns exemplos, o mercado americano produz por ano 6 vezes mais que o Brasil, o mercado chinês produz 15 vezes mais que o Brasil por ano. Então, realmente, primeiro, acho que a gente tem que tirar o chapéu para as montadoras que estão produzindo no Brasil, que acreditam no país e continuam investindo em manufatura brasileira, gerar emprego no Brasil. E eu acredito que as políticas públicas federais que estão cada vez se renovando, e recentemente a gente tem agora o programa Mover, elas vão propiciar esse aumento da produção e casar com isso, propiciar o investimento das montadoras para continuar crescendo a indústria e gerando emprego. Maravilha. Olha, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre tecnologia. Inteligência artificial? Não, inteligência humana nesse processo de fazer evoluir a nossa indústria. Você não pode perder, é no próximo bloco. E a gente já está de volta no Transição Neo-Industrialização. Hoje o assunto é veículos elétricos. A ideia não é saber exatamente sobre polêmicas criadas por aí, se, enfim, o carro elétrico vai vingar ou não, mas mostrar que a transformação na indústria e no mercado de trabalho já começou. Mas a gente vai dar pitacos daqui a pouco sobre essas polêmicas. Os nossos especialistas no assunto hoje são o Mike Munhato, que é gerente de eletromobilidade da Mercedes-Benz, e o Durval Pinheiro Júnior, que é diretor do Senai Ipiranga Automobilística. Você vai ver agora uma reportagem do Bruno Mascarenhas que fala sobre um projeto desenvolvido na Mercedes com conteúdo totalmente nacional, conteúdo humano. Eu quero prender a tua atenção agora. Imagina alguém pilotando um caminhão por controle remoto. Coisa de criança? Não é não. E a gente vai ver o que é isso agora. Quando eu entrei, eu era a única mulher. Fui a primeira contratada na área de protótipo. Entrei lá em 2018 como estagiária. Fiquei 1 ano, depois em 2019 fui contratada. E entre 2019 e 2021 atuei no projeto do ônibus elétrico, lá na área de protótipo de chassi de ônibus. Fizemos o desenvolvimento do protótipo e trabalhei forte na área de freios, sistema de freios. Como a única mulher da equipe, Ashley precisou desenvolver habilidades para conquistar seu espaço. Um dos principais desafios foi realmente um ambiente predominantemente masculino. Para fazer a integração com esse time, eu acho que precisei de algumas habilidades, acho que eu vou citar algumas delas, como realmente ter o desenvolvimento em habilidades técnicas. Eu busquei muito ter mentores e uma rede de network. Foi esses mentores que me deram suporte e feedbacks valiosos para o desenvolvimento da minha carreira. E proatividade. Então, o meu senso de curiosidade dentro desses projetos e dentro dos projetos que a Mercedes desenvolve me deu suporte para ter um crescimento profissional grande. A partir do momento que eles me conheceram e viram que eu era tão capaz quanto os outros engenheiros e que eu podia responder de igual para igual, a gente teve uma melhoria e uma integração com as áreas. Após superar as questões de entrosamento, a engenheira compreendeu o valor do trabalho em equipe. Desde 2019, eu tive uma jornada até que grande dentro da fábrica, mas acredito que o trabalho em equipe foi fundamental. Eu aprender a ouvir e entender que os projetos são realmente fomentados e criados e desenvolvidos com opiniões e
ouvir e entender e discutir essas opiniões foi muito importante. E resiliência, aprender e ter a capacidade de me adaptar aos meios, tanto no protótipo quanto na área que eu estou hoje de customização. Entre seus trabalhos na empresa, Ashley participou da equipe que desenvolveu o caminhão autônomo. E neste projeto, a participação feminina foi preponderante. Atualmente, eu estou no desenvolvimento de veículos radiocontrolados e controlados de forma autônoma. Participei do projeto que a gente apresentou na Fenatran de 2022, que foi o veículo 100% autônomo, que foi vendido para a IP. Ele foi entregue esse ano. E estamos no desenvolvimento dos radiocontrolados, que a gente apresentou também agora em maio para o público. Então, a gente consegue caminhões que são controlados remotamente ou controlados via alguma inteligência. Uma tecnologia desenvolvida totalmente pela área do CTT, que é de customização. E a gente conta com alguns fornecedores parceiros, e todos brasileiros, e todo o desenvolvimento é tudo do Brasil. A gente tem poucas mulheres dentro da engenharia. E nesse projeto a gente tem o contrário. A gente tem mais mulheres do que homens trabalhando. Muito jovem, bem-sucedida e experiente, Ashley dá algumas dicas para jovens que estão à procura de trabalho no setor industrial. A gente aprender a se comunicar, a gente conseguir se comunicar, a gente conseguir fazer desenvolvimento de reuniões é tão importante quanto as habilidades técnicas. E outro conselho que eu daria é a proatividade e curiosidade. Se manter sempre em curiosidade e em constante aprendizado nesse mercado é o que vai fazer você ser um bom profissional. Você sempre se manter atualizado, sempre se manter no que o mercado está pedindo e o que a empresa está desenvolvendo. Para encerrar, vamos ver de novo o entusiasmo da Ashley quando fala sobre o projeto que participou do caminhão autônomo. Ele vai ter as mesmas funcionalidades de um caminhão. Então, ele vai reconhecer faixa de pedestre, obstáculos, pessoas, empilhadeiras. Vai fazer o percurso, ele vai ter uma rota alternativa se for necessário. Você tem muito orgulho de participar disso? Sim, muito. Demais. A gente estava falando no primeiro bloco aqui sobre o novo perfil de trabalhador na indústria 4.0, não só na indústria automobilística, mas em todas as outras. A gente tem aqui ao longo dos programas comprovado isso. A Ashley, o Ashley, né, como ela chama, ela é um exemplo disso, desse novo trabalhador. Durval, o que uma pessoa, você já deu, enfim, explicou um pouco, né, que precisa entender de alguns temas, mas qual é o perfil realmente que é necessário? Como começar nesse novo perfil de trabalhador da indústria 4.0 na indústria automobilística? Perfeito. Só antes de falar do perfil, né, parabenizar uma engenheira, né? A gente está vendo aí um empoderamento feminino na indústria automobilística, que é muito positivo. Eu tenho experiência de ter trabalhado em fábricas onde 50% da força de trabalho era feminina e os resultados são excelentes, principalmente do ponto de vista de qualidade. Então é muito bom ver as mulheres se destacando na nossa indústria. E o perfil, acho que a Átila resumiu muito bem, é a curiosidade. Traduzir a palavra curiosidade em buscar estar sempre aprendendo, se desenvolvendo. Hoje, graças a essa grande carga de informação, e agora associado a essa inteligência artificial, os ciclos tecnológicos estão cada vez menores. Então, se a gente não buscar se atualizar, conhecer uma determinada tecnologia e já estar mapeando o que a tecnologia substituta que está vindo... Vai mudar de alguma maneira, daqui a pouquinho a gente precisa saber... É como nas redes sociais hoje, né? Qualquer coisa que você vai fazer nas redes sociais, daqui a pouco é uma nova moda, e quem gosta de redes sociais tem que estar sempre se atualizando. O mercado de trabalho não é diferente, né? Tá desse na vida não é diferente, na verdade. A vida, muito bem, entendi, a vida. Agora, Mike, na primeira reportagem, eu queria só trazer uma informação de volta, que era assim, ele falava que tinha tecnologia que vinha da Alemanha, mas ela era modificada aqui no Brasil para atender, enfim, né, para atender as nossas características regionais, não só do Brasil como na América Latina, mas pelo que a gente vê aqui nesse exemplo, a Mercedes realmente dá uma preferência ou realmente valoriza a mão de obra humana, o capital humano aqui no Brasil para desenvolver esses projetos, né? Sim.
a gente prioriza, né, a nossa mão de obra local e a tecnologia local. O que a gente importa, como foi falado, é porque de repente aqui no Brasil ainda não tem a tecnologia, por ser um mercado incipiente, que está começando a se desenvolver. Tão logo, acho que até o Durval comentou no começo, tão logo tem a escala necessária, a gente vai nacionalizar os componentes e aí trazer mais ainda conteúdo nacional para o nosso ônibus elétrico. A priori, sem dúvida, o que tem aqui, né? Nem tudo tem aqui, por isso a gente usa alguma coisa de fora ainda. Ainda sobre esse assunto, vamos falar sobre concorrência internacional. Não é o caso especificamente, mas aí você vai me dizer se isso impacta um pouco ou não na Mercedes, mas a gente tem no mundo inteiro hoje, não é só no Brasil, a gente tem a presença da China, que é algo exorbitante, né? A China, a gente sempre diz que é um parceiro comercial muito importante para o Brasil, mas o Brasil ainda importa muito produto, tecnologia, importa quase tudo da China, né? A Mercedes tem algum impacto nisso na Mercedes também, produtos chineses ou não? Sim, é um tema muito relevante para o nosso negócio. Tem sido discutido questões de impostos de importação. É uma discussão bem complexa, né? Mas o que a gente defende lá na Mercedes-Benz é que a competição seja justa. Então, uma fabricante chinesa com instalação local aqui no Brasil, pagando os impostos que a Mercedes-Benz paga e tendo o custo que a gente tem, produtivo, aí o mercado é do melhor, né? Então, aí ganha o melhor. O que tem acontecido de uma maneira até um pouco recorrente, essa tentativa do chinês de exportar o excesso de produção que ele tem lá hoje. Hoje ele tem uma capacidade ociosa na indústria chinesa. Eles produzem muito, mas não estão consumindo o tanto que produzem. E aí querem exportar com um custo subsidiado lá do governo chinês que todos conhecem. E isso a gente se posiciona bem claramente contra, né? Porque não é saudável até para a nossa indústria, né? Você acaba surfando uma onda que ela vai acabar, essa onda não pode ficar perene, né? E você acaba deteriorando a indústria local. Até aquele tema de neo-industrialização e tudo mais, a gente tem que preservar os bons empregos que a indústria traz, né? E mantê-la com uma qualidade de ponta. Né? E aí, assim, me veio à memória uma reportagem que eu li recentemente a respeito de cemitérios de carros, e agora falando sobre carros elétricos em si, né, principalmente chineses, carros elétricos que estão abandonados em pátios porque não tem comercialização. E aí, assim, a própria reportagem aponta motivos como esse que você acaba de citar, que é um excesso de produção. Isso acontece também nos Estados Unidos com a Tesla. A Tesla está produzindo muito carro, ainda não vendeu todos e aí ficam todos parados. E isso acaba criando o que a gente chama de fake news, né? Dizendo que o carro elétrico não funciona, que o carro elétrico é isso, que o carro elétrico... Isso acaba atrapalhando o mercado no geral também, ou não? Essa desorganização, vamos dizer, de produção? Tem dois fatores aí, né? Tem esse excesso de capacidade produtiva da China, que é um fato, né? E tem também o mercado de elétricos que ainda não está estabilizado, né? Ele está numa crescente, uns apostam que vai ser uma crescente exponencial, outros que vai ser uma crescente um pouco mais devagar. Tem as questões geopolíticas, né? Os Estados Unidos se protegendo com imposto de importação em 100% de veículos chineses. A União Europeia também ensaiando alguma coisa. Essa flutuação no mercado gera esse monte de carro aí sem dono, né? Isso não quer dizer que o veículo elétrico não funcione. É mais uma calibração do mercado de oferta e demanda do que falar que o elétrico não funciona. E aí tem a fake news, que você bem citou, que mais tem é fake news, né? Mas a gente está no mercado que está começando a se desenvolver, não tem histórico. E aí por isso adaptar, principalmente, né? Quando se a gente vai ver qualquer... nenhum de nós, né? A gente não viveu lá há 130 anos quando surgiu o carro, né? Quando eram os primeiros carros, mas certamente havia problemas, né? De adaptação. Não era tudo uma coisa muito fácil. A gente está acostumado a querer tudo passar, tem que funcionar tudo exatamente. Existe um período de adaptação e hoje muito se fala sobre o carro elétrico. Não sou perito para falar, obviamente, mas eu acredito que tem muita gente, inclusive nas redes sociais, de forma irresponsável, acaba falando mal do carro elétrico, falando que não funciona, falando que é uma porcaria, que ele vai ser... Enfim, a gente vai inclusive falar sobre isso no próximo bloco, mas eu quero também te ouvir sobre esse tema, Durval. Sim, sem dúvida, eu acredito que o carro elétrico é um bom caminho para a descarbonização, né, como nós chamamos, buscar mitigar ou até neutralizar as emissões do CO2, que é um dos principais causadores dos gases do efeito estufa. Então, sim, realmente é uma solução importante e, como o Mike comentou, é um processo de evolução. Ainda tem bastante
assunto em relação à infraestrutura, em relação à revenda, mas para a micromobilidade, para a mobilidade urbana, já é uma solução muito interessante. Muito interessante. Eu queria só dar um dado aqui, ó. Isso é dado oficial, né? O Nova Indústria Brasil, o programa do governo federal, propõe ampliar em 25 pontos percentuais a participação da produção brasileira na cadeia da indústria do transporte público sustentável. E a gente está falando sobre isso que você acaba de dizer também. Em 2022, quando a gente falou sobre esse tema aqui, a gente trouxe a opinião de especialistas, de empresários, inclusive, dizendo que ainda faltava políticas para a eletromobilidade. Essa iniciativa que a gente tem agora de investimentos, estima-se que mais de 300 bilhões serão investidos na eletromobilidade. Isso é um caminho para já chega a ser uma política pública efetiva, ainda precisa de mais? Como é que vocês enxergam isso, Michael? Você tem o Mover, né? No sentido da descarbonização, que incentiva a indústria a desenvolver novos produtos com menor pegada de carbono. Isso para a gente é perfeito, dá um norte, né? Que você consegue atingir metas mais a médio e longo prazo, né? Você desenvolver o produto até lançar e tudo mais, você tem um caminho pela frente. Existem outras políticas públicas, como aqui no caso da cidade de São Paulo, pela SP Trans, que é a gestora dos ônibus urbanos, onde deixa bem claro as metas anuais de descarbonização, né? E aí é um impacto mais direto e mais rápido para você começar a ter veículos não elétricos, mas com menor pegada de CO2, que no caso do ônibus urbano, hoje o que mais se adequa é o veículo elétrico, né? Mas nos automóveis, por exemplo, eles estão indo mais para um caminho de híbrido plug-in com etanol, né? Que aí tem uma baixíssima pegada de emissão de CO2. Certo. Também resolve o tema da descarbonização. Dificilmente você vai ver uma política pública especificando tecnologia, né? Tá, eu quero elétrico. Não, ela quer descarbonização e a indústria vai correr para atender aquela meta de descarbonização. Se vai ser elétrico, se vai ser biodiesel, enfim, é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas vai depender muito da queda do preço da bateria, né? Na viabilidade econômica desse veículo, sem tanto subsídio assim. A gente defende que para você migrar a tecnologia, um nível de subsídio é necessário, ainda mais em se tratando de ônibus urbano, que é um serviço público, né? Mas no médio e longo prazos, você precisa de uma competitividade no preço também. E aí, se o biodiesel vai ficar mais barato, se vai ter capacidade produtiva para o biodiesel, ou se a bateria vai ficar mais barata, isso a gente ainda não sabe. Existem tendências, né? A gente tem estudos lá dentro, mas o mercado está todo em rumo da descarbonização. O vencedor vai depender da atratividade econômica. E você, Durval? O Mike foi muito feliz nos exemplos. O transporte de população, os ônibus, né, eles propiciam o momento que eles estão parados, propiciam o momento de carregamento. Então, além da descarbonização, também contribui na cidade para a redução da poluição sonora. E os exemplos que o Mike citou só reforçam o que a gente vem pesquisando pelos especialistas, a questão que o futuro vai ser multifuncional. Então, nós vamos ter várias fontes de energia, vários aplicativos da forma do produto, do veículo, na micromobilidade, talvez com uma intensidade maior de elétrica, no transporte público, como eu citei o exemplo do ônibus, pode ser carregado à noite quando ele está na garagem, no carro de passeio poder ir mais longe com o híbrido, combinando a eletrificação com o biocombustível nacional. Então, aquilo que a gente viu no século passado, de motor a combustão, veículos leves com gasolina, veículos pesados com diesel, vai ser muito diferente daqui para frente. A tendência é que nós vamos ter várias fontes de energia, vários produtos diferentes, de acordo com a aplicação, a necessidade do cliente. Buscando um equilíbrio, né? Exato. Muito bem, no próximo bloco a gente vai voltar falando sobre eletromobilidade. É o futuro ou não? Eles já estão dizendo aqui, né? Mas a gente se fala no próximo bloco. Fica aí. E a gente já está de volta no Transição Neoindustrialização. O tema de hoje é veículos elétricos, a eletromobilidade. Com a gente aqui o Mike Munhato, que é gerente de eletromobilidade da Mercedes-Benz do Brasil, e o Durval Pinheiro Júnior, que é diretor do Senai Ipiranga Automobilística.
A indústria que envolve a produção de veículos elétricos, ela é uma, mas dela depende, ou vem até por detrás dela, assim, toda uma cadeia, né? E é isso que a gente vai conversar agora aqui com o Durval e com o Mike, para saber como é que é essa cadeia que está por trás dos veículos elétricos. Se, por exemplo, no veículo a combustão, a gente tem já uma cadeia definida que fabrica, sei lá, pneus, os bancos, enfim, todos os componentes desse carro. No carro elétrico é um pouco diferente, não é, Mike? Sim, e é um ponto que a gente precisa começar a olhar com um pouco mais de cuidado, porque, como o Durval bem comentou no início, né, a indústria precisa de escala, né? Uhum. A indústria de componentes, mais ainda, né, que é o nosso fornecedor, o Tier 1, o Tier 2, são os nossos fornecedores. E isso, para o elétrico, é um desafio para um mercado que ainda é incipiente, né? Como você vai justificar novas plantas produtivas ou fábricas de bateria, de inversores, de motor elétrico, sendo que ainda você não tem certeza de qual é essa escala, né? Então, é um ponto extremamente relevante para o tema. Uhum. E é o que a gente precisa para tentar localizar um pouco mais a tecnologia, né? Não importar componentes de fora do país, mas comprá-los aqui do Brasil. Uhum. Eu acho que é um caminho, né? A gente está no começo desse caminho, mas sem dúvida que é um grande desafio para o desenvolvimento da eletromobilidade como um todo. Certo, o Durval quer comentar também? Sim, realmente fortalecer a cadeia é muito importante. Conforme vai se afastando da montadora, né, primeira camada, segunda, terceira, esses fornecedores precisam de apoio da academia, do ponto de vista de pesquisa, das políticas públicas para que eles possam desenvolver protótipos, provas conceito. Então, institutos como o Senai que podem ajudá-los desde a pesquisa, desenvolvimento, a prototipagem, para que, enfim, tenham um produto para colocar no mercado. Certo. Vamos por partes aqui. Você falou em camada 1, camada 2, camada 3. A gente está falando sobre isso, mas só para a gente poder deixar mais claro para quem está nos assistindo, o que é essa camada 1, o que é essa camada 2? Perfeito. Vamos imaginar o seguinte, um veículo que recebe uma bateria. Então, ele recebe a bateria da camada 1. Mas aquela bateria é montada pelo fornecedor da camada 1. Uhum. Aquele fornecedor, por sua vez, da camada 1, ele vai receber os componentes para colocar dentro da bateria e fechar a bateria. Ele vai receber selantes para selar aquela bateria. Então, já são fornecedores da camada 3. Do produtor e assim vai, né? E quanto mais distante da montadora, mais ajuda ele precisa em termos de pesquisa, desenvolvimento, instituições que ajudem ele a prototipar seus produtos para lançar no mercado. E aí você fala da academia, de universidades, enfim, da ciência. Onde é que o Senai entra nisso? Sim, o Senai ele consegue atender todo esse processo, desde a pesquisa, desenvolvimento, com seus institutos de tecnologia, ajudar esses fornecedores a desenvolver seus protótipos, suas provas, conceitos, para que eles trabalhem com as montadoras e vão desenvolvendo junto com as montadoras os produtos nacionais que o Mike cita, que a gente precisa nacionalizar para fortalecer toda a nossa cadeia de suprimento. Eu costumo fazer um negócio aqui no programa que é o seguinte, a gente tem bastante gente que assiste nosso programa e na verdade, assim, quer até saber o que pode fazer da vida, né? Como é que é o mercado de trabalho, como é que ele vai enfrentar o mercado de trabalho. Muita gente que quer ingressar no mercado de trabalho, inclusive. Então, para essa pessoa que está assistindo agora, que curso você indica, o que você indica para ela poder estudar a respeito dessas camadas, ou se especializar, ter uma formação nessas camadas, ou até mesmo na principal? E qual é a possibilidade dela hoje já sair de lá empregada, já com um norte na indústria, em termos de ter uma ocupação, de ter o seu posto de trabalho, Durval? Excelente pergunta. Estou fazendo aqui um bolsão de emprego, aqui, mais ou menos. Excelente pergunta. Os nossos colegas profissionais, eles podem, desde o EAD, na plataforma do Senai São Paulo, eles vão encontrar os cursos já em EAD, para ir se familiarizando com a eletrificação veicular, até propriamente o curso presencial nas nossas unidades. E ele pode tanto escolher do início de um sistema veicular, como se aperfeiçoar na eletromobilidade. Ele pode tanto fazer cursos que vão de 8 horas a 160, como uma graduação de nível superior em sistemas automotivos, pós-graduação em veículos elétricos e híbridos. Além disso, como você fala em empregabilidade, o ambiente de estar na unidade Senai com vários parceiros, com várias montadoras, criando o seu network, já aprendendo esse meio, esse convívio com a indústria automobilística. Mike, quando eu era pequeno, eu vou contar uma história aqui rapidinha. Eu tinha um sonho de ser motorista de ônibus.
Por isso, assim, que a hora que eu vejo o ônibus ali, né, passando ali na rodovia, já meu olho brilha, porque realmente eu gosto bastante. Eu queria ser motorista de ônibus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ia precisar hoje de uma formação tremenda para poder dirigir, inclusive um ônibus desse porte, enfim, um ônibus moderno como esse, não é como eu chegar lá, né, no antigo... Não sei se vocês vão lembrar disso, não é da época de vocês, mas do antigo dinossauro aí, de uma empresa famosa que tinha, né? Que você chegava lá, dirigia, era mais fácil que dirigir um Fusca. Hoje em dia a coisa não é bem assim, né? Para trabalhar na Mercedes, também tem que ter formação, né? Gente que vem do Senai, gente que vem da academia. Como é que vocês olham as pessoas que pretendem trabalhar na Mercedes, Mike? A gente, por conta dessa transição tecnológica do nosso produto, caminhão e ônibus, né? A gente olha muito para o mecatrônico, como eu falei no começo ali, né? Tem aumentado o conteúdo de eletrônica embarcada, né? Módulos eletrônicos, rede CAN. Então, esse profissional, ele é bem desejado. Existe até uma questão de falta ou escassez de mão de obra em alguns pontos. Então, a gente tem muito interesse em ter esse profissional conosco, né? O ônibus, só para... Você comentou que você gostaria de... Sempre quis dirigir, né? Gente, agora é a hora que ele vai falar, vai lá na Mercedes para você dirigir um ônibus, é isso? Não, o que eu ia falar é que hoje está mais fácil, né? Você não tem mais aquela transmissão mudança, manual, né? É tudo automático. Você vai ter que aprender a regenerar. Quando você desce ou quando você deixa o veículo rolar, o veículo elétrico ele regenera. Então ele gera energia para a bateria. E a condição econômica é mais nesse sentido, é como regenerar bem numa rota, né? Esse seria o seu desafio. Tem que ser motorista e gestor de energia. Exato. É mais complexo. E aí, por exemplo, hoje um ônibus, a título de curiosidade, um ônibus elétrico, ele consegue fazer uma viagem, sei lá, de 300 quilômetros, para um ônibus passageiro, turismo mesmo, consegue fazer? O ônibus elétrico, ele hoje, a gente estava até comentando, ele tem uma facilidade ou uma adequação para o segmento urbano. Então, aquele ônibus da SP Trans, da EMTU, aqui de São Paulo, né? Rotas urbanas. Rotas rodoviárias, né? De mais longa distância, a tecnologia ainda não está madura. Então, só para fazer um fechamento. A Daimler Truck, que é a empresa dona da Mercedes-Benz, ela aposta basicamente na eletrificação para veículos urbanos, seja caminhão, seja ônibus. Para veículos de longas distância, no hidrogênio, tá? Ainda em desenvolvimento. E aqui no Brasil a gente tem essa facilidade também do biodiesel, que aí não é uma mudança tecnológica do powertrain, mas que também descarboniza. Então, só resumindo, a gente tem bem claro que para o urbano é o elétrico, a bateria, para o rodoviário, o hidrogênio. Maravilha. No bloco anterior a gente falou que ia citar coisas a respeito enfim, de comentários que se fazem, né, que são feitos a respeito dos carros elétricos, enfim, as pessoas irresponsáveis, como a gente citou. Então, assim, tem gente que é sempre do contra, né? Que, enfim, que vai falar, não é especialista, tem gente que diz que é especialista, tem gente que, enfim, simplesmente faz comentário que diz que o veículo elétrico, no caso o carro elétrico, né, nasceu morto já. Eu acho que um pouco do que a gente está falando aqui desmistifica, desmente tudo isso, né? Sim. Porque assim, a gente precisa evoluir, é um mercado, vamos dizer assim, uma realidade que está sendo posta agora, a gente precisa investir bastante, precisa ter desenvolvimento em ciência, mas de fato é o futuro, não é? Mike? Sendo bem transparente, André, assim, vamos projetar daqui a 10 anos, né? Eu não sou dono da verdade, né? Vou ter uma opinião aqui, né, para esse tema, que é um tema tão polêmico, né? Mas qual é a tendência global, né? É dessa bateria melhorar a cada ano, ou a cada biênio melhorar, em custo e densidade energética, né? O motor elétrico, ele já é uma solução bem eficiente, do ponto de vista do que entra para o que sai de energia ali, ele já é bem eficiente. Então, existe uma tendência grande do veículo elétrico melhorar e do veículo a combustão, alguns países já começar a taxar o diesel, a gasolina, com impostos para poder financiar essa transição, tá? O que vai acontecer daqui a 10 anos, eu não ouso cravar, não quero fazer isso. Mas posso dar um exemplo? Posso só dar um exemplo, assim, não vou falar nem em 10 anos. A gente tem aqui um celular, né? Você tem o seu celular, eu tenho o meu, todo mundo tem. Vocês já tiveram, no começo, quando ficou popularizado o celular, um chamado DPC 650, conhecido como tijolão?
Quanto tempo durava aquela bateria, vocês lembram ou não? Pouquinho, né? Pouquinho, né? 4 horas, 3 horas falando, ou 2 horas falando, 6 horas em stand-by. Só estou ilustrando aqui, Mike, para dizer que o caminho existe, né? Que a ciência vai avançar, ou eu estou errado? E tem trilhões de dólares investidos nisso, né? Nessa indústria, né? Da eletrificação e da bateria. Eu acho que isso já passou de um ponto de não retorno. Tipo, esquece tudo agora, volta para a combustão, né? De novo, é uma opinião, não quero profetizar nada, argumentar com quem é contra, mas é a minha opinião. Eu vivo isso dia a dia lá dentro da Mercedes-Benz. Como a gente disse, é um especialista, né? Trabalha com isso, né? Sim, eu acredito que a eletrificação veio realmente para ficar. É óbvio que ela é um produto em constante evolução. E, como eu disse anteriormente, eu acredito na multifuncionalidade, principalmente num país como o Brasil, que é uma potência do biocombustível. A combinação do biocombustível nacional com a eletrificação é uma solução, assim, do ponto de vista de mobilidade, muito boa. Mesmo porque o biocombustível, quando ele é produzido, ele consegue neutralizar as emissões do carro, por exemplo, a etanol, porque na produção da cana o CO2 é capturado. Então eu acredito, sim, principalmente no casamento do biocombustível com a eletrificação para essa transição de forma suave e rápida, em busca da neutralização do CO2. Maravilha, você quer só completar, Mike? É só um complemento. O que vai ter, na minha opinião, é uma diferença de velocidade na adoção, né? Países mais desenvolvidos, com mais dinheiro, investindo mais rápido. O nosso país, que ainda é um país que carece de recursos, numa questão mais devagar e principalmente com o biocombustível, que é a solução para a descarbonização também, né? Não tem que ter um preconceito com o biocombustível. Ele também descarboniza e até muito mais rápido do que você começar a vender elétricos, né? E aí eu concordo com o Durval. Aqui a gente tem uma natureza geográfica que nos permite isso. Outros países nem produzem biocombustível, então a gente está muito melhor que eles. Não é só questão financeira, né? Então acho que aqui vai ter uma combinação, sim. Maravilha. A gente está caminhando aqui para o fim do programa. Eu queria, Durval, que você deixasse o site do Senai, quem quiser conhecer os cursos. Como é que eu faço para acessar? Quem eu procuro? Ligo para quem? Ótimo. www.sp.senai.br. Na questão específica, no que se diz respeito à eletromobilidade, tem algum link, alguma coisa? É só... Isso. Tanto pode colocar uma busca, veículos elétricos, eletromobilidade, como no canto superior esquerdo, cursos. E aí fica bem fácil navegar e achar algumas dezenas de cursos da indústria automobilística. Maravilha. E Mike, para quem quer dirigir o ônibus, quer dizer, não, brincadeira, para quem quer conhecer o trabalho de eletromobilidade da Mercedes-Benz. A gente tem o site, estamos nas redes sociais. Lá no nosso site tem uma página dedicada ao nosso ônibus elétrico. Acho que o endereço, eu não sei de cabeça, a gente pode subir aqui depois. A gente vai deixar aqui nos caracteres. Mas tem um site dedicado para o ônibus elétrico, para todo o nosso portfólio de caminhões e ônibus. Muito bem. Durval, Mike, eu queria agradecer demais. Infelizmente o nosso tempo hoje já está, enfim, nosso tempo é curto, acabou hoje. Eu queria ficar conversando com vocês durante dias a respeito disso, principalmente de caminhões e ônibus, um assunto tão fascinante assim, né? Agradecer a presença de vocês, agradecer a você também que nos acompanhou até aqui no Transição, nas nossas redes sociais, @RedeTVT, lá no nosso YouTube estão todos os programas que a gente já fez sobre o tema. Veja, reveja, curta, compartilhe, comente, dê sugestões. A gente se fala no próximo Transição. Até lá!